Então hoje eu quero, na verdade, devido a esse tempo, uma vez que usamos um tempo maior para a comunhão, não pregar e explicar a passagem bíblica, nem tampouco tentar fazê-los entender o momento que Isaías estava vivendo no capítulo 6. Tudo isso é muito importante e enriquecedor para todos nós, mas eu queria me ater a um fato muito interessante, e está aí no versículo de número 1. E nós vamos ler alguns versículos do capítulo 6 de Isaías. Isaías 6, versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A base do limiar se moveram, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela te tocou, e os teus lábios, eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos, todas as vezes que penso em Isaías, e nessa passagem do capítulo 6, eu imagino um momento que todo crente precisa ter. Todo crente precisa ter. E diria mais, um momento que todo crente precisa ter várias vezes ao longo da sua vida. Isaías não está narrando aqui o momento da sua conversão. Isaías está narrando o momento de um chamamento, um momento de impacto na sua vida, um momento em que ele tem uma experiência marcante, profunda e impactante com Deus. Ele nos dá a data disso, e eu não vejo nesse momento muita relevância para isso, mas é o ano em que o rei Uzias morreu, e ele está no templo, e não é a primeira vez, como outras vezes já falei a respeito disso aqui, que Isaías vai ao templo. Isaías é um frequentador do templo. Ele é alguém que já teve uma experiência com Deus. Entendemos que não é a experiência que nós tivemos com o Espírito Santo, de conversão. Nós vivemos em um outro momento da história, uma outra ação de Deus para com o homem. Mas Isaías é um homem que ele já serve ao Senhor. E ele vai ao templo em um determinado dia. Ele afirma que é no ano da morte do rei Uzias. Há problemas políticos fora do templo, há problemas morais fora do templo. Os capítulos que antecedem a esse mostram Isaías indignado, e o Senhor indignado com a postura do povo, com a forma que o povo servia a Deus, entregando a Deus sacrifícios que não eram sacrifícios, adoração que não era adoração. Tudo aquilo estava enjoando a Deus. E Isaías entra no templo, talvez em mais uma reunião de adoração, talvez como costume judeu, num sábado, para adorar a Deus. E naquele dia, irmãos, aquele culto
dentro daquela normalidade, daquela prática semanal, ou talvez diária, ou esporádica de Isaías, muda. Ele entra no templo e os sacerdotes que trabalham no templo são os mesmos sacerdotes de sempre. Se os levitas cantavam alguma coisa naquele dia, certamente eram os salmos de sempre, eram as canções de sempre, o inário de sempre. O espaço físico era o espaço físico de sempre. Não houve uma mudança na liturgia, tudo normal aparentemente. Mas alguma coisa acontece, não de baixo para cima, mas de cima para baixo. E isto ele narra dizendo que ele viu o Senhor. Nós não conseguimos saber se é uma visão onde Isaías é levado em visão ao Senhor, se o Senhor é trazido em visão a Isaías, mas alguma coisa acontece e é algo poderoso, impactante, que traz para Isaías uma outra dimensão, uma outra espiritualidade, um outro ânimo, uma capacidade para atender um chamado. E ele diz que ele viu o Senhor numa visão gloriosa, os céus se abrem, ele vê o Senhor como o soberano, não o soberano como Uzias, que morreu há pouco tempo, mas como o soberano que está eternamente no trono. E ele vê os anjos que declaram a santidade de Deus, ou os serafins, melhor dizendo, que são seres diferentes de tudo, certamente, que ele já tinha visto, seres alados, que tinham 6 asas, voando com 2, cobrindo os pés com 2, cobrindo o rosto com outras 2, e dizendo num cântico interminável, uma repetição de séries de 3 santos, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, apontando para que aquilo que ele está vendo é separado, é diferente de tudo quanto ele já vira na vida. E é aquela visão constrange Isaías. Aquela visão faz com que Isaías conheça mais acerca de Deus. Penso, irmãos, que a caminhada com Deus é um constante crescer, que à medida que nós vamos andando com Deus e tendo experiências com Deus e aprendendo mais de Deus e nos relacionando mais com Deus, nós vamos conhecendo mais a Deus, Deus vai se manifestando mais a nós. E esse é o momento em que Isaías talvez tenha uma visão de Deus que ele ainda não tinha. Não que ele não achasse que Deus é Deus, não que ele não achasse que Deus é soberano, mas talvez ele ainda não tinha tido essa visão que lhe deixa com medo, que lhe deixa atemorizado. Ele olha, vê aquela cena, Deus sentado no alto e sublime trono, com roupas longas, e os anjos, os serafins, voando ao redor dele, ao redor do trono, e cantando uma canção de santidade ao Senhor. Então Isaías pensa que vai morrer. Porque aqui, irmãos, a partir do momento que Isaías conhece melhor acerca de Deus, Isaías também passa a conhecer melhor sobre ele. Se Isaías em algum momento se achou justo, se Isaías em algum momento se achou santo, se em algum momento Isaías se achou digno, esse é o momento que ele percebe a sua inferioridade, a sua pequenez diante de um Deus tão glorioso, a sua vulnerabilidade, o quanto pecador, falho e limitado eu sou, que não posso sobreviver após ter visto a manifestação de Deus. Creio que não vou suportar, creio que vou morrer. E aí Isaías não só entende a si, mas ele entende também o contexto que ele vive. Eu sou um homem de impuros lábios, e eu habito no meio de um povo de lábios impuros. É assim que eu sou, é essa a sociedade que eu vivo. Ele faz uma leitura de quem ele é, e uma leitura de quem é o mundo em que ele vive.
E aí então um anjo vem, um serafim vem, pega uma das brasas que está debaixo ali do trono, traz e queima a sua boca, purificando a Isaías, fazendo algo que Isaías não pode por si só fazer, que não é uma ação que pode ter a sua conclusão em Isaías. Essa santificação dos lábios e da vida de Isaías não pode ser feita só por Isaías, tem que acontecer algo sobrenatural. E esse sobrenatural é o tocar de uma brasa tirada do altar na boca de Isaías. E logo após esse impacto, vem uma pergunta que ressoa na visão naquele momento para Isaías, e a pergunta é: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Quem é que eu posso enviar? Eu acho sensacional, irmãos, pensar que Deus usa pessoas, e que dentro do projeto de Deus, Ele conta com pessoas, não por necessidade, é óbvio, Ele é Deus, irmãos, Ele é Deus. Deus não conta conosco porque precise de nós. Deus não conta quando nós ofertamos com a nossa oferta porque Ele precise da nossa oferta. O dono do universo, o dono do ouro e da prata, não precisa do meu dízimo, do seu dízimo, da minha oferta e da sua oferta. Mas esse Deus, por sua bondade, Ele tem planos, Ele tem projetos que Ele quer nos usar, que Ele quer que nós tenhamos o privilégio de sermos usados, de contribuirmos, de participarmos. Então Ele descortina uma missão a Isaías, e não obriga a Isaías. Ele não diz para Isaías: Isaías, agora você me deve, você foi tocado. Isaías, agora eu vou te enviar porque eu desci aqui, te impactei e vou te enviar. Não, com sutileza, que é típica de um Deus que, tendo todo o poder, não nos obriga, que, sendo soberano não nos oprime, mas com a sutileza de um Deus soberano, mas ao mesmo tempo amoroso e gentil, diz: quem é que eu posso enviar? Quem há de ir por nós? E Isaías tem uma atitude voluntária, do tipo: é impossível que eu tenha visto isso, que eu tenha sido tocado por isso, que eu tenha sido impactado por isso e continue o mesmo homem, ou continue a mesma mulher, ou fique alheio ou desapercebido do que precisa ser feito para Deus. Então Isaías não tem como dizer: não, manda outro. Isaías não tem como dizer: eu não tenho nada a ver com isso. Isaías não tem como dizer: eu agora fui impactado, eu quero prosperar. Não, o que Isaías vai dizer é: conte comigo, eu quero estar nisso, eu quero participar disso, eu quero servir a esse Deus, eu quero estar no processo, eu quero estar me movendo atrás de Deus, onde Deus se mover, eu quero me mover à sombra dele. Isaías então se coloca como um voluntário, como alguém que recebe, toma para si o chamado. Se você ler o texto, você não vai encontrar o nome de Isaías no chamado. Você não vai encontrar Deus dizendo: Isaías, quero te enviar, posso? Ou Isaías, vou te enviar, se vira. Não, é a quem enviarei. A quem eu vou enviar. E diante desse texto, querido, eu queria perguntar a você se você tem vivido um impacto da parte de Deus. Porque Isaías é um homem que outras vezes foi ao templo, outras vezes cantou, outras vezes ouviu a leitura do texto, mas neste dia os céus se abriu. Penso, irmãos, que o ser cheio do Espírito Santo muda a nossa vida. Que todo cristão, como afirmamos em aulas e cultos passados, tem o Espírito Santo. Foram cheios em algum momento. Eu acho que a conversão, irmãos, é o grande momento. Se alguém disser para mim: pastor, eu frequento a igreja, mas eu nunca houve um momento em que eu senti um impacto espiritual na minha vida. Querido, a conversão, ela traz esse impacto.
Eu não estou dizendo que a conversão faça de alguém pastor, nem todos serão pastores. Que a conversão faça de todos pregadores, porque nem todos serão pregadores. Que a conversão faça de todos diáconos, professores, ou evangelistas, ou missionários. Não, porque nem todos assim serão. Isso são dons espirituais, isso são capacitações vindas de Deus para a execução de uma missão. Então, não é isso que eu estou dizendo. Mas todo mundo que passa por um processo de conversão, acontece o que aconteceu com Pedro no barco, quando Jesus faz a pesca maravilhosa. Se reconhece pecador, diz: eu sei que eu estava indo para o inferno, sei que eu não merecia, eu sei que a bondade dele me alcançou. É aquele momento, irmãos, que o Espírito de Deus me convence do meu pecado, de que sim, há uma justiça de Deus, e alguma coisa é transformada. Não importa se você é uma pessoa discreta, se você é uma pessoa que não vai se envolver com grandes projetos. A conversão é esse momento em que eu percebo que eu andava sem Deus, ou como diz a antiga canção, que eu percebo que eu era cego, perdido, sem Deus, sem Jesus. E há um antes e um depois. Não existe conversão que não seja um divisor de águas, um antes e um depois. Existe, irmão, um aderir à comunidade local. Eu não era evangélico, eu era, sei lá, eu era um católico, um espírita, um budista, e aí eu vim, achei uma igreja legal, uma filosofia bacana, comecei a frequentar pessoas legais, uma palestra interessante, músicas animadas, um café gostoso, e eu fiquei aí, estou participando dessa comunidade. Isso é um aderir a uma instituição. A conversão é marcada por um antes e um depois. Eu era uma pessoa antes e eu sou uma pessoa depois. Alguma coisa acontece. Eu sei, irmãos, que nem todos terão um testemunho espetacular, que era muito comum na minha época de conversão. Quanto mais ex o cara fosse, mais impactante era o testemunho. Quanto mais tiro o cara tomou, quanto mais pessoas o cara matou, quanto mais barbaridade o cara fez, ele é ex, não sei o que, a igreja enchia toda vez que via um ex miserável de alguma coisa. Mas nem todo mundo tem essa história espetacular, mas todo mundo tem algo dentro de si, que no momento da conversão muda. No momento da conversão, a história se divide entre antes e depois. Antes da conversão e depois da conversão, um impacto interno. Alguma coisa que acontece dentro da pessoa que ela tem que dizer: eu não sou mais quem eu era. Eu não sou mais. Alguma coisa aconteceu dentro de mim. E eu acredito que esse é o primeiro momento. Eu chamaria isso de o primeiro enchimento com o Espírito Santo. É quando eu recebo uma capacidade do alto para ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Agora, ao longo da vida cristã, essa experiência de ser cheio, a experiência do novo nascimento, só se dará uma única vez. Não dá para nascer de novo todos os dias, embora eu precise ter uma renovação da minha vida espiritual diariamente, mas esse momento marcado pelo antes e o depois, o momento que eu era não habitado pelo Espírito de Deus e o momento que eu passei a ser habitado pelo Espírito de Deus, há um só momento. O Espírito não sai e volta de mim, o Espírito Santo não sai e volta de mim a cada erro cometido, a cada falha cometida, a cada dia mal, a cada semana. O Espírito Santo não me abandona e só volta depois quando eu a certas coisas. Esse Espírito, ele passa a habitar constantemente em mim, promessa de Jesus: ele estará convosco e habitará em vós. Então, esse momento da conversão acontece uma única vez, mas o cristão precisa ser cheio do Espírito Santo. O cristão precisa ser cheio de Deus, precisa ser controlado pela graça, pelo poder de Deus. Ele precisa ser habitado por essa plenitude. Ele precisa viver esses momentos onde ele renova suas forças, onde o Espírito de Deus o visita e o enche e o abençoa, e ele se renova, e ele é novamente trazido para aquele primeiro momento, aquele momento onde Deus está reinando sobre ele. E eu acho que um momento
de ser cheio do Espírito, talvez podia ser traduzido por essa passagem de Isaías. O momento em que Deus vem e se revela mais uma vez a mim. O momento em que o Espírito de Deus vem e me leva a águas mais profundas. O momento em que o Espírito de Deus vem e me faz lembrar daquele primeiro dia da minha conversão, ou que me faz sentir, agora, já depois de 20 anos, 30 anos, 50 anos, servindo a Deus e me acostumando com o culto, me acostumando com as pessoas, me acostumando com a liberdade cristã, me acostumando com todas as coisas, aí o Espírito de Deus vem e me enche e eu me sinto novamente aquele menino que se converteu há 20 anos atrás. Que eu me sinto aquela pessoa desejosa de ganhar o mundo para Cristo, como há alguns anos atrás. Que eu me sinto aquela pessoa renovada em forças, disposto a servir a Deus, sem nenhum interesse, sem motivações secundárias, apenas por saber que Deus é Deus. E aí eu novamente recebo forças para mais uma caminhada. E que essa experiência deve ser uma experiência que eu cuide disso, para que esse ser cheio permaneça, para que eu todos os dias renove as minhas forças e que a minha medida esteja sempre na tampa e nunca no fundo. E aí, quando isso acontece, irmãos, algumas coisas acontecem com isso também. A primeira coisa que acontece é eu me percebo. Porque muitas pessoas vivem dentro das igrejas e não se dão conta dos seus pecados, não se dão conta das suas maldades, da forma que tratam as pessoas, da forma que vive a vida, com a maldade que vive a vida, e é uma pessoa que se diz cristã, mas a sua vida não condiz com isso, é porque ela não consegue se enxergar, porque ela é dona de si mesma, dona da razão, então tudo que ela faz está certo. Se ela está falando mal, ela está certo por falar mal. Se ela está mentindo, ela está certo por mentir. Se ela está pecando, ela tem uma justificativa para pecar, porque ela não se percebe, porque ela não olha para ela, porque ela não tem uma luz mostrando toda a sujeira que de fato está nela, e talvez ela está convivendo com a escuridão há tanto tempo que ela não percebe mais a sua sujeira. E é quando a luz brilha, irmão, quando a glória de Deus nos enche, a gente fica com vergonha. Como eu, como um cristão, posso ter esse tipo de conversa? Como eu, como cristão, posso ter esse tipo de atitude? Como eu, como cristão, posso estar envolvido com esse tipo de coisa? Como eu, como cristão, posso ter dado ouvidos a isso? Como eu, como cristão, posso passar adiante uma coisa dessa? Eu fico com vergonha porque a glória de Deus mostrou a minha impureza. Enquanto eu estou distante de Deus, eu estou, a minha escuridão está oculta na escuridão da vida. Mas quando a glória de Deus se manifesta, Ele põe luz. E aquele bege que eu achava que era branco, eu percebo que não é branco, porque aí eu sou comparado com o branco. Você já fez essa experiência? Coloca alguma coisa que você diz que é branco, essa folha é branca. Aí você pega essa folha e coloca essa folha branca perto de algo muito, muito branco. E você vai ter a impressão que essa folha já não é mais branca, que ela é cinza clara. Porque o outro branco, o verdadeiro branco, denunciou que esse branco não é tão branco quanto ele pensava que era. Então, quando se manifesta a glória de Deus, Isaías percebe que ele é um homem de lábios impuros. Ele é um homem que olha para ele. Ele é um homem que, ao olhar para a santidade de Deus, olha para ele. E olha também para o contexto que ele vive. Uma outra coisa que acontece, irmãos, e que para mim é inevitável: eu não consigo ver enchimento com o Espírito Santo de um outro prisma. Eu não acredito em alguém cheio do Espírito Santo que não está disposto a se envolver. Não tem como, irmão. Não tem como. Eu posso ser um crente e não me envolver, mas eu não posso ser alguém cheio do Espírito Santo e não me envolver. Qual é a reação de Isaías após esse impacto? Que eu estou me referindo a ser cheio do Espírito aqui, irmãos,
mas traçando um paralelo com a ideia do ser cheio de Deus. Porque eu entendo que o ser cheio do Espírito, dentro do contexto de Paulo, de Paulo falando aos Efésios 5,18, é algo neotestamentário, é algo da dispensação do Espírito, dispensação que usando um termo para dizer que o Espírito Santo está entre nós e tal, e que o contexto aqui anterior é outro, que a habitação de Deus sobre Isaías é uma outra coisa, mas o resumo de tudo isso é ser cheio de Deus. É viver influenciado por Deus, é dar respostas à vida na perspectiva de Deus, é resolver os problemas do meu casamento guiado por Deus, é olhar para a situação econômica do país estando cheio de Deus, é olhar para os problemas, para a educação dos meus filhos, ou olhar para a segunda-feira que tenho que enfrentar, olhar tudo isso com os olhos de Deus, com os óculos de Deus, filtrado por Deus. Então, para mim, isso aqui é ser cheio de Deus. E cheio de Deus, eu não consigo mais olhar as coisas e vê-las como são. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Envia quem quiser. Procura alguém disposto. Procure outro, eu estou ocupado demais. Mas a partir do momento que eu estou cheio, irmãos, de Deus, que eu de fato fui afetado por Deus, eu tenho que começar a olhar o mundo com os olhos de Deus. Quando eu olhar para alguém na rua, eu já não posso mais olhar, irmãos, para a rua como eu olhava antes. Eu vou te dar um exemplo claro. Você vai para o shopping hoje, e aí você olha, o que você vê é um monte de gente. Talvez a pergunta de uns olhando para as pessoas é: será que é rico? Será que é pobre? Será que é legal? Será que é metido? Será que tem dinheiro? Será que não tem? Será que é marido? Ou será que são um casal de namorado? Será que é filho e mãe? Ou será que é um meninão pegando uma coroa? É isso que a gente vai ver, porque é isso que a gente vive. São essas as perguntas normais. Mas de repente você é cheio do Espírito de Deus. De repente o temor do Senhor assume o comando da sua vida. E aí você vai em um shopping e você começa a olhar para as pessoas e se perguntar: será que essas pessoas vão para o inferno se elas morrerem hoje? Será que essas pessoas foram alcançadas pelo Evangelho da graça de Deus? Quando eu olho alguém na rua pedindo alguma coisa no farol, se eu vivo a vida natural, eu vou olhar para ele e pergunto: será que ele vai me roubar? Será que esse vagabundo está pedindo dinheiro para usar droga? Será que é um golpe? Será que isso, será que aquilo? Que é natural, irmãos, faz parte da nossa vivência. Agora, quando eu estou cheio do Espírito, não que eu não me preocupe mais com roubo, não que eu não me preocupe mais em promover, fazer com que o camarada não seja mais um vagabundo, mas talvez a pergunta agora mude. A pergunta talvez no meu coração é: o que trouxe esse cara até aqui? Será que se o Evangelho de verdade tivesse chegado à casa dele, será que se eu tivesse batido na porta dele quando ele tinha 3 anos de idade, será que se eu tivesse trazido ele para uma escola bíblica, tivesse abraçado ele, será que ele estaria aí agora? Ou não? Ou será que o Evangelho mudaria a vida desse camarada e ele, em vez de estar no semáforo pedindo alguma coisa, será que ele não estaria no carro atrás de mim, também vindo de um culto com a sua família? Nós começamos a ver o mundo de outra forma. Algumas coisas que nós vemos na televisão e que nos acostumamos a vê-las, talvez agora, ao ver isso de uma nova perspectiva, eu comece a me perguntar o que eu posso fazer para ajudar, para mudar isso. Isaías, ele se voluntaria. Quando Deus diz: a quem enviarei, ele ergue a mão e diz: Deus, eu quero ir, envie-me. Ele já entendeu, irmãos, que não se trata de eu sou capacitado, eu sou bom, eu sou o cara. Mas, Senhor, o Senhor me tocou, o Senhor me mostrou, agora eu quero ir. Irmãos, o desejo do meu coração
é que a partir de mim, começando por mim, nós sejamos uma comunidade, como eu disse aqui na sexta-feira, diaconal. Uma comunidade, irmãos, impactada por Deus. Não impactada por um show de um grande pregador que nos manipule, que nos emocione. Nem tampouco por uma canção que se repete durante meia hora com a mesma frase, tentando criar em nós um êxtase emocional. Nem tampouco uma comunidade que seja assistencialista, mas pessoas de verdade que foram tocadas pelo Espírito Santo, pela simplicidade, irmãos, que há no Evangelho de Cristo, que ela impacta e ela transforma desde o analfabeto até o camarada que está lá nas mais altas patentes das estruturas sociais, e que tem acesso ao coração da mesma forma, e que quando toca essa pessoa, ela não consegue ser mais ela mesma, ela não consegue mais pecar e varrer para debaixo do tapete, ela não consegue mais olhar as coisas como ela olhava antes, ela não consegue ser mais a mesma pessoa. Pastor, essas pessoas, elas cheias do Espírito Santo, elas recebem uma capacidade para nunca mais pecar? Não, irmãos, elas continuam pecadoras. Agora, elas recebem uma capacidade para não mais folgar com o pecado. Elas recebem uma capacidade para sempre acertar? Não, elas continuam errando. Mas elas recebem uma capacidade de querer amar o acerto e rejeitar o erro. Elas se tornam perfeitas, pastor? Jamais. Jamais. Em vida, jamais. Mas elas se tornam desejosas de buscar a maior intensidade da presença de Deus sobre a sua vida. Irmãos, se você quer ter uma família abençoada, eu creio nisso. Eu creio em uma família abençoada, equilibrada. Eu creio em uma espiritualidade sadia e equilibrada e abençoada. Eu creio, irmãos, numa igreja sadia. Creio de verdade. Não é um crer utópico, não. Creio na possibilidade. Não creio na possibilidade de uma igreja perfeita, não creio na possibilidade de uma família perfeita e não creio na possibilidade de uma sociedade perfeita. Mas creio de todo o meu coração na possibilidade de uma família cheia de Deus, abençoada, onde o casal viva bem, onde o casal saiba administrar as suas dificuldades com os seus filhos e os seus momentos difíceis. Creio em uma igreja que cresce sadia, que as pessoas se respeitam, que haja amor, que haja comunhão, que haja os frutos do Espírito Santo. Creio na possibilidade de impactarmos, sim, uma sociedade a esse ponto, mas creio que isso só é possível se formos cheios do Espírito Santo. Só se formos cheios do Espírito Santo. Só existe a possibilidade de eu ser um marido bom para Débora, se eu for um marido cheio do Espírito Santo. Só existe a possibilidade de termos um casamento abençoado se o marido e a mulher forem focados em ser cheios de Deus. Deus regendo o casamento, Deus regendo a criação dos filhos, Deus regendo a proposta de vida, a comunidade da mesma forma. Enquanto Deus for o pastor da comunidade, a comunidade caminha bem. E aí nós, irmãos, Elielso ministrando, Buga pregando, Lincoln, o Rogério, o Marcos, os irmãos que trabalham no louvor, a Edinha, a equipe com o Ministério Infantil, os irmãos que trabalham com ação social, o pessoal que trabalha lá no Maitê, a galera que ajudou, o pessoal da Rede Mulheres que trabalhou ontem, que ajudou todo esse pessoal, todo mundo está servindo a um propósito único de glorificar a Deus, o Deus que enche, que cuida da comunidade. Mas para isso, irmãos, todos nós, individualmente, precisamos almejar esse tempo que Deus nos encha com teu Espírito. Não que Ele nos dê o seu Espírito, porque nós já o temos. Nós já o temos, porque senão nem aqui estaríamos. A conversão não começa em nós, ela começa nessa ação de Deus. É Ele que faz isso. E aí depois nós nos prostramos diante dele. Nós
nos rendemos diante dele, nós reconhecemos a grandeza dele e a nossa pequenez, e clamamos para que ele venha e mais uma vez nos encha. E se possível, irmãos, que nós permaneçamos cheios, como um recipiente que tem ligado dentro dele uma mangueira para abastecê-lo, e ele está sempre se enchendo e sempre cheio. Não esfrie, não entristeça o espírito, não apague o espírito, mas enchei-vos do Espírito Santo. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, querido. Almeje a cada dia ser cheio de Deus. Almeje a cada dia. Isso não é algo possível de ser feito com uma oração. Isso não é possível de ser feito com um jejum. Isso é possível acontecer com uma decisão e com a manifestação, porque a ideia aqui é deixar-se encher. Deixe Deus assumir o controle da tua vida. Deixe Deus reinar assentado no trono deste teu coração. Deixe Ele assumir o controle da sua vida.